Boa noite, jovens! Estamos no ar com mais um Melhor da Noite e hoje a gente vai falar aqui com o Jardel Oliveira. Boa noite, Jardel. Boa noite, telespectadores da Guanaré. Boa noite, Caio e os assistentes. É uma satisfação estar aqui falando pela Justiça Eleitoral para prestar alguns esclarecimentos aí para a população, para os eleitores, para candidatos, etc. Justamente porque tem muitas dúvidas, eu acredito que a galera tem muitas dúvidas em relação às eleições. E apesar de parecer que as coisas estão muito claras na internet, você fica com a dúvida de saber o que pode e o que não pode, né? Justamente. E é bom vir aqui para esclarecer. Mas me diz uma coisa, o teu cargo atual é? Eu sou analista judiciário e chefe do cartório eleitoral da 4ª Zona, a única zona agora competente para o processamento, julgamento e a feitura da eleição. Antes a gente compartilhava, né, o trabalho com mais 2 zonas, porém, em 2017, houve um rezoneamento e toda a competência da Justiça Eleitoral de Caxias passou para a 4ª Zona. Ou seja, mais trabalho para você. Muito mais trabalho. A gente dormiu com 48 mil eleitores e acordamos com 94 mil da noite para o dia. E estamos aumentando aí o eleitorado, que nós já tivemos 114 mil em Caxias e fechamos com 101 mil. O que foi que aconteceu com o restante desses 3 mil, senhor? Biometria. 114, tivemos 114, perdemos 13 mil eleitores. E a biometria, muitos ainda não fizeram a biometria, que começou a ser feita, a ser trabalhada em novembro de 2014. Mas faz uns 2 dias, né? Muito tempo, mas muitos eleitores ainda não compareceram para fazer o procedimento. Estão com os títulos cancelados. Já tem muita questão da pessoa brasileira deixar a cor para a última hora, né? A gente sempre critica, mas acaba fazendo também. Vez por outra eu me pego, deixando as coisas para a última hora e a gente fica aperreado, né? Agonia. Eu mudei isso em mim, que eu era desse jeito, mas rapaz, quanto mais rápido eu fizer, mais rápido eu me livro das coisas. E é melhor, e você fica bem mais tranquilo, porque Sim. você sob pressão, às vezes, você acaba errando. Melhor fazer com tranquilidade. Realmente. Jardel, mas primeiro bloco a gente tira para conhecer um pouco o entrevistado. Você é daqui de Caxias mesmo? Sou de Caxias, estudei ensino fundamental médio aqui, aí o superior fiz na Paraíba. Qual a cidade lá? Em Souza, me formei na UFPB, lá Campo Souza, como alguns advogados aqui em Caxias também. E foi uma experiência muito gratificante e eu adquiri um curso muito bom, muito bem feito. E depois eu retornei para cá, advoguei 5 anos em Caxias, aí submeti um concurso do INSS, passei quase 1 ano sendo analista do INSS, aí foi quando fui aprovado no TRE Piauí, que eu sou do TRE Piauí. Estou aqui por conta de uma permuta que eu fiz com uma pessoa que estava em Coroatá. Fiquei em Coroatá ainda 1 ano e 7 meses. Estou aqui há 5 anos. Está na tua cidade natal, né? Mais tranquilo. Cidade natal, também mais tranquilo. O gasto é menor? Já tinha casa aqui? Já. Aqui todo mundo, a família toda aqui. Sempre eu que andava só mesmo. E inclusive foi aluno da mamãe, né? Professora Cláudia Mota, pessoa maravilhosa, minha grande professora, e aprendi muito com ela. Sempre deixou tanto para a vida como para a minha profissão, e aprendi muita redação com ela, pessoa espetacular. Aprendi a escrever, inclusive eu sou escritor hoje por causa da mãe. Ela também é escritora, está terminando o doutorado dela, disse que vai emendar no pós-doutorado. Era bem dedicada. Bem dedicada. Era uma pessoa rígida no teu tempo, a mãe? Bem cuidadosa, ela explicava bem, colocava conteúdo e a gente tinha que estudar com ela. Hoje em dia é só uma avó babona, sabia? Não pode ver o Cef com o meu bebê. Um dia desse eu briguei com ele na frente dela. Não briga com o meu bebê. Olha a pessoa que brigava com a gente, tá vendo? Muito, né? As pessoas mudam. Então um abraço para a senhora, minha mãe, que também assiste. Foi professora da Amanda também. Todas as gerações. Mãe, eu tô achando que a senhora tá ficando velha. Não, ela fala de mim... 90% das coisas que a mãe fala de mim não são verdadeiras. Jardel, e tu sempre teve esse... Como é que eu posso dizer? Esse chamado para o direito? Ou foi o curso que apareceu e foi uma oportunidade?
E, Caio, interessante essa pergunta. O pessoal da faculdade ficava sempre indagando: rapaz, o que é que tu está fazendo no direito? Eu disse: rapaz, nem eu sei. Porque eu passei 1 ano e meio para começar a gostar do curso. 1 ano e meio, porque eu era eminentemente da área de exatos. Adorava matemática e física. Disputava com o professor. Eu gostava muito mesmo. Só que prova de matemática cai na prova subjetiva na Faculdade de Direito da Paraíba. Pelo menos caía na época. E olha aí que me ajudou muito a entrar no curso de Direito. Prova de matemática subjetiva, que eu tinha um bom domínio de matemática. E a prova de História, que é peso, eu tive uma sorte, porque só caiu o que eu estava sabendo mais ou menos. E deu certo. Mas eu passei 1 ano e meio sofrendo, pensando em desistir para investir mesmo na área de exatos. Mas eu comecei a pegar gosto e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu amo direito, advoguei 5 anos e entrei no concurso público no Poder Judiciário. Aí a gente não pode militar, mas eu fiquei segurando minha OAB por 10 anos, esperando que os projetos de lei que permitissem a gente advogar, eles se convertessem em lei. Mas Não deu certo. não deu certo. Já estou com 5 anos que cancelei a OAB, ou seja, 15 anos aí na esperança, mas Não deu certo. não deu certo. Já para eu ficar mesmo quieto aqui, eu investi em outro concurso. Sente falta? Sinto muita falta. Agora, diminuiu mais por conta do volume de trabalho. Você acaba... E também a idade já começando a chegar, você acaba já ficando mais restrito e investido na sua área mesmo, porque o direito é muito amplo e é recomendável que as pessoas se qualifiquem. Sim. E o direito eleitoral ele já tem várias ramificações, você já pode especializar em determinado ponto no direito eleitoral. Por quê? Porque já está muito amplo, já está muito abrangente. Aí eu vou ficar por aqui mesmo. Estou em casa e estudando direito eleitoral. Deixa eu bater cabeça com esse povo aqui mesmo. Deixei. Como tu vê, Jardel, da tua época que tu teve que ir para não que ele seja velho, que é isso? Tá quantos anos? Estou com 45. Ah, tá novo. 45. Não, assim, porque do teu período que tu foi fazer teu curso, tu teve que ir para Paraíba. Muitas pessoas aqui em Caxias tiveram que sair para fazer o curso. Como é que tu vê hoje aqui em Caxias, que é uma cidade universitária, que o pessoal tá correndo de outros estados para cá? Isso aí foi uma evolução tremenda. Eu entrei na faculdade em 95. Nós não tínhamos faculdade particular no Maranhão, nem no Piauí. Eu entrei na Paraíba antes do CEUD, que eu acho que foi a primeira universidade particular com curso de Direito. Era muito difícil a gente conseguir uma vaga. Era muito carente. Nós tínhamos aqui 150 vagas no Maranhão em Direito, me parece que 80 em Imperatriz e 70 em São Luís, ou o contrário. E no Piauí tínhamos também pouquíssima vaga, 80, salvo engano, no Piauí todo. Aí depois surgiu a UESP. Era muito difícil, o cara tinha que ir A concorrência lá em cima. lá em cima e tinha que concorrer mais na federal, porque não tinha particulares, como hoje tem particulares espetaculares, em pé de igualdade com as públicas. E a gente tinha que lutar mesmo para conseguir uma vaga na pública, porque não tinha outra oportunidade. Se eu tivesse, na época, tivesse aqui, eu não teria ido para lá. Teria feito aqui mesmo, em casa. O gasto é bem menor e você estaria no seu ciclo familiar e de amizade. Mas é aquela coisa, né? Eu sempre tiro por esse lado. É bom você sair um pouco de casa e penar um pouco sozinho, né? A gente aprende muito. Tem que se virar. A gente deixa... Não está mãe nem pai ali perto da gente, a gente tem que aprender a se virar. Às vezes isso que te deu até mais força, né? Pra tu ter conseguido se virar sozinho, passar logo num concurso e tudo mais. Muito. Isso aí contribui demais. Você tem que crescer, você tem que enfrentar e tentar superar todas as dificuldades. Hoje em dia, tem uma grande... Não estou criticando vocês, se eu estiver e vocês acharem, eu sinto muito. Talvez não. Mas hoje temos um grande número de estudantes de direito, de formados, bacharéis em direito, que terminam e não passam na OAB. Tentam e não passam. É porque é uma prova difícil. A prova da OAB é para a galera estudar mesmo, né? Muito difícil e às vezes a pessoa, ela até que estuda, mas não sabe estudar. E tem um controle emocional, envolve muito a prova da OAB, a pessoa vai muito tensa e acaba errando questões bem simples. E eu sempre acompanhei as provas da OAB. Ela aumentou muito o nível, mas, assim, uns 5 anos, ela era muito... 5 anos
para trás, ela era muito letra da lei. Agora não, agora ela está um pouco mais aprofundada. Mas ainda assim, se a pessoa tiver todo aquele cuidado, a pessoa já estiver fazendo outras provas, isso contribui muito para a aprovação. É aquela coisa, né? A pessoa ter foco no que ela quer. Eu vejo muita gente, mas eu estudo 20 horas por dia, esquecendo que a parte do descanso também é importante, porque se teu cérebro uma hora vai ficar cheio. Se tu não dormir, meu amigo. Faz parte do processo assim, no aprendizado, né? Não adianta ficar horas a fio. Eu já pequei muito com isso aí. Ficar horas a fio estudando, cansado demais, não adianta. Melhor... Você não absorve. É um estudo sem qualidade. Melhor você dormir bem e aproveitar bem aquele momento que você está estudando, bem descansado, que você vai ter um aproveitamento muito melhor. Não adianta ficar forçando, que você cochilando em cima dos estudos, que você não vai... Depois você vai reler, sabe? Eu já li isso aqui, não acredito. Não Jardel, desde quando tu está à frente... A gente começou a utilizar a urna eletrônica no Brasil faz quanto tempo? Foi em 2000. 2000, né? 2000. Deixa eu te fazer uma pergunta polêmica. A urna é confiável, Jardel? Muito confiável. Eu tenho plena confiança. E as pessoas que não conhecem, que desconfiam, é porque não acompanham o processo de carga e lacre que a gente utiliza lá no processo de inclusão de informações, tanto de eleitores como dos candidatos, dos locais de votação. É um processo auditável. A partir do momento que os programas eles são criados, há o monitoramento das universidades, os setores tecnológicos da universidade, o Ministério Público, a Advocacia Geral da União, toda uma estrutura de fiscalização em cima desde do início da programação das urnas. E isso a gente faz, essa auditoria também, no dia da carga e lacre, nós fazemos essa auditoria, e no dia da eleição. Inclusive, fomos sorteados na eleição passada para fazer uma auditoria numa urna que já estava no local de votação. Na eleição de 2018. 2018 agora? Aí a gente teve que encaminhar um servidor, foi até de helicóptero para São Luís, porque foi a urna escolhida no Estado para fazer um teste nela no dia da eleição. Aí a gente tirou a urna da sessão e colocamos outra urna. E aí deu certo o teste? Deu certo, tudo perfeito, tudo bacana demais. Porque toda vez aparece essa coisa. Até o próprio presidente agora soltou uma notícia dizendo descoberta a fraude, o Bolsonaro venceu no primeiro turno. O que tu acha quando tu vê a notícia dessa? Te lamenta muito. Né? A gente fica muito triste porque as pessoas tendem a achar que a gente está envolto, tudo tem corrupção em tudo, e não é bem assim. E das poucas coisas que eu acredito muito no Brasil é a urna eletrônica, porque o processo é muito seguro. Se houver fraude, é extra-urna. Ou seja, é um mesário que, eventualmente, ele libere um eleitor que não foi votar, libere outro eleitor no lugar daquele que não foi votar. Com a biometria, isso praticamente zerou. Por quê? Porque a gente já teve situações em que o eleitor, a média de votação dele era 2 minutos, aí quando chegou a partir de 5 horas, passou a ser 30 segundos. Ou seja, era um conjunto de mesários que já estavam comprometidos com um determinado grupo e não tinha fiscais lá no final da votação, que o fiscal fica muito mais preocupado em correr lá para o cartório eleitoral para acompanhar a apuração do candidato dele, do que ver o encerramento da sessão da urna eletrônica, e acaba deixando em aberto lá o local de votação. Com a biometria, isso praticamente zerou, porque para não haver identificação biométrica, tem todo um procedimento para poder liberar. Esse ano, excepcionalmente, nós não teremos biometria. Mas o que a gente recomenda? Que os fiscais de partidos acompanhem. Não vai ter biometria por conta da Covid. E o eleitor ele é muito sensível, a gente não pode higienizar, não pode colocar nenhum produto abrasivo naquele coletor. Porque
dar problema. Pode dar problema a partir do próximo a ser identificado e aí se começar a não identificar, aí vai atrasar muito o processo. Às vezes o de banco, né? Passou tanto dedo que a gente bota o nosso dedo lá e ele não reconhece. Aí por conta disso, da biometria praticamente anulou. Mas a gente tem a história, que, inclusive aqui no Maranhão, de esse caso que os mesários eles liberaram para que aqueles eleitores que não compareceram a votar. É por isso que a Justiça Eleitoral correu para biometrizar todos os eleitores, que agora tem que ter identificação biométrica, exceto esse ano, mas a gente já recomenda aos partidos, deixe seus fiscais até o final, até encerrar a votação. Claro que aqui em Caxias a gente seleciona bem os mesários, nunca tivemos problema com mesários. Os mesários, em regra, são bons, são bem honestos, eles contribuem mesmo, maciçamente, ele quer que a coisa dê certo e faz de tudo para que não haja nenhuma dúvida no procedimento que eles realizam, que eles executam. Não temos história, não temos problema com mesário aqui em Caxias. De mesário, eu vou usar um termo bem comprometido. Não, nem um mesário pilantra a gente não tem aqui, né? Não temos. E a gente é muito feliz com isso. Teve uma junção de algumas zonas na eleição passada, não teve? Foi o rezoneamento que eu falei. Teve o rezoneamento, né? Foi em 2017. Fiquei chateado, viu? 2017. Porque inclusive, toda vez que eu ia votar, a moça perguntava como é que eu tava, se eu tinha uma tatuagem nova, se eu já tinha casado, se eu tinha menino. Aí cheguei lá, não era a mesma moça. Eu, poxa, de 2 em 2 anos eu converso minha vida com essa moça. E ela não tá lá. Tivemos muitas mudanças. E agora vamos ter outras mudanças. Muitos mesários não foram contemplados. No segundo bloco a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Muitos mesários não foram contemplados. Infelizmente, o pessoal está cobrando. Por quê? Porque o cara quer ser mesário mesmo. Teve a diminuição. As pessoas acham até estranho, mas a gente tem um cadastro muito bom de mesário voluntário. Sério? Inclusive, anteontem, escreveram alguns e já foram convidados a ser mesário. Por quê? Porque a gente está em processo de substituição de mesários. Rapaz, então aquelas propagandas funcionam. Funcionam demais. E a gente fugindo. Ajudou muito a gente, está ajudando muito e as pessoas podem ainda continuar se inscrevendo. Ainda pode se inscrever? Pode se inscrever porque tem muitos que são do grupo de risco e comprovam, né, isso e a gente não força, jamais a gente substitui e os mesários que estão sendo substituídos por esses voluntários. Então, esses guerreiros que vão ajudar muita gente. Então, aí, vocês dizendo que não tem mesário voluntário, tem. E com essa notícia aí surpreendente, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Melhor da Noite. Não sai daí. Estamos de volta com o segundo bloco do seu Melhor da Noite e com uma pequena retificação sobre a data da urna eletrônica, né? Foi em 1996, que eu acho que eu confundi com a realização da primeira eleição com urna eletrônica em algumas cidades. Inclusive, me parece que em Caxias foi em 2000, mas em 96 já teve votação com urna eletrônica, aquelas bem... Todo mundo com receio, com medo, mas está dando certo e cada dia que passa, melhora. Só avisando a quem está chegando agora com a gente, estamos aqui com o Jardel Oliveira, ele que é analista jurídico e chefe de cartório da... Quarta Zona de Caxias. Vamos lá. Tem muito dor de cabeça com o pessoal mais idoso para conseguir votar na urna eletrônica, não tem? Sempre nós temos esse problema. E o mesário não pode ajudar, né? Não pode, e na realidade, se a gente for levar ao pé da letra, o idoso ele não pode ser ajudado por ninguém. Aí a gente deixa muito a critério do presidente de mesa, porque o presidente de mesa é a autoridade máxima ali na sessão eleitoral. Acima dele, só o juiz eleitoral. A gente sempre deixa porque ele que vai decidir. Ele vai decidir se aquele idoso ele realmente precisa de que alguém conduza ele até a sessão eleitoral, inclusive ajudando a digitar. Por que a gente recomenda não fazer isso? Por causa do sigilo do voto. Sim. A gente não recomenda que o neto vá com o avô, porque é uma coisa meio que cultural. Até os próprios candidatos, né, costumam levar seu filho, o seu neto, ainda tira uma foto lá com o V. Rapaz, pois é, os candidatos vão, aí tira foto na urna, assim. Aí o eleitor vê aquilo ali e quer fazer também. Mas a gente também não pega muito no pé. A gente deixa na mão dos presidentes de mesa, mas a gente
mostra a legislação para ele que não é permitido. A gente mostra e fica a critério dele. Deixa eu te dizer, e aquele pessoal que vai e tira selfie na urna? Começou a ter muito problema disso. Nós tivemos pelo menos 4 processos Dá relacionados. processo? Se entrar, primeiro não pode entrar com Sei lá. celular. E nós tivemos 4 processos, inclusive com apreensão de celular para perícia. E até acabei fazendo amizade lá com um dos que cometeram o ato, porque ele ligava tanto para mim atrás do celular dele, e a polícia... porque dois celulares foram periciados. A eleição foi em outubro, e um deles recebeu o celular em dezembro do mesmo ano. Ó, recebeu no Natal. E o outro, acho que recebeu em agosto do ano posterior. Eita. Aí ele ficava questionando, mas como é que o fulano recebeu e eu não recebi? Assim, não, teu celular está na Polícia Federal, tu vai lá resolver com eles. Ele ia para lá e ficava, perguntava, aí depois voltava, rapaz, tem que esperar porque a Polícia Federal ela é abarrotada de trabalho. É muita tem muitas coisa. perícias e tem poucos delegados, tem poucos agentes. Tem que ter paciência, ele estava quase louco. Aí depois ele fez uma viagem, aí depois o celular chegou, aí eu liguei para ele, ainda passou um mês para ir buscar. O celular já chegou, ele já tinha comprado Já outro. Mas eu acredito que ele aprendeu. Não vai querer mais conversa de jeito nenhum em fazer selfie. E a sorte é que ele não filmou o voto. É pior ainda. Pior. Me diz uma As coisa, tem consequências- multa? A pessoa pode ser presa? É Como crime. É crime. Na realidade é um crime Aí qual é a eleitoral. punição para esse Eu não- crime? Olha, é gradativo. Varia muito. Vai depender do tipo. Esse crime, ele é cerca de 8 anos. É só, ui! Porque são vários 8 crimes, anos. são vários crimes eleitorais. E São dependendo várias de quem ele estiver penalidades. votando, é um crime maior ainda. E depende que às vezes ele pode até cometer o desacato porque ele não respeita o mesário, Pior. o presidente, ele já quer desacatar e já incorre em outro crime. Olha, então você aí de casa que estava pensando em tirar foto, enquanto tá voltando, cuidado, viu? A Polícia Federal vai aprender seu celular e ver seus nudes. Então, muito cuidado. Muito cuidado. E demora para devolver, viu? Pelo amor, aí, ó. A eleição foi em outubro, devolver em dezembro. É muito nude seu para ele ver. Então, muito cuidado. Me diz uma coisa. A questão de documento. A pessoa vai votar e chegava lá sem documento nenhum, ainda queria fazer confusão, porque eu já vi isso acontecer no meu local de votação. A pessoa chegava sem nada para identificar, absolutamente nada, sem título, sem identidade, sem carteira de motorista, ainda queria fazer confusão, dizer, mas eu sou eu. Não tinha como o mesário saber, né? A pessoa tem que levar pelo menos um com foto, né? Hoje, a gente exige o documento oficial com foto. Ou seja, inclusive é um documento mais importante do que o próprio título, porque você sem o título, você vota com a identidade, documento oficial com foto. E sem o documento oficial com foto, só com título você não vota. Você tem que ter um documento. Eu até brinco, o título, esse papel aí que vocês ficam correndo aqui atrás, não serve nem para votar, porque vocês podem votar só com a identidade. Eu até brinco, né? Porque o que interessa é o eleitor ser inscrito no cadastro eleitoral e estar regular. Ele está com inscrição, está regular, ele vota. Ele exerce todos os atos da vida civil dele, que depende de inscrição eleitoral, e todos os atos da vida mesmo, dos direitos políticos. Ele pode votar, pode ser votado, se não tiver nenhum outro problema de inelegibilidade ou falta de quitação. Mas votar ele pode. Mesmo sem falta de quitação, se tiver uma multa, 2 ou 3, ele pode votar, continuar votando tranquilamente. Existe justificativa que não é válida, tipo, o cara tava fazendo muito calor e a fila tava grande e eu fui embora. Isso aí não é justificativa. Não é né? justificativa, que as pessoas, olha, a justificativa que funciona no dia da eleição é aquela que o eleitor está em outro domicílio, em outra zona, e ele vai lá na sessão, em qualquer sessão, qualquer mesa receptora de votos, ou mesa receptora só de justificativa, e justifica. Essa passa na hora. Ele não precisa dizer, eu moro em outro lugar, tal. Ela passa na hora. Ele não precisa. A justificativa é que não precisa de justificativa. Precisa você ir lá só para a pessoa comandar Dizer que, eu voto código. em Caxias, mas eu tô na Bahia. E Pois não é, vai aí rolar. isso daí passa. Agora, a justificativa posterior, aquela que já de segunda-feira você dormiu demais, você vai lá pro fórum, aí tem que ser uma justificativa plausível. Tem que ser uma justificativa plausível. Você não pode chegar lá dizendo, eu dormi demais. Não passa. Também é demais. São aqueles casos de problema de saúde,
problema de viagem, ele apresenta os comprovantes. Com a pandemia, vocês estão calculando que vai ter muita gente que vai deixar de votar? A gente calcula, a gente tem certeza que muita gente não vai votar. Vocês Primeiro, têm uma projeção da porcentagem que vocês esperam? Não, eu espero, eu particularmente espero pelo menos 20%. Posso estar muito enganado. E 20% temos o quê? 101 mil eleitores em Caxias, né? Dá mais de 20 mil, né? Então dá mais de 20 mil eleitores. E é muito voto. Por que a gente... Eu projeto isso particularmente porque infelizmente teremos filas no momento que se exige o distanciamento social. Infelizmente, isso é uma realidade que eu não escondo, até para não pegar o eleitor de surpresa, porque já tivemos problema com fila em 2018. A gente ficou de 2018 até 2020 brigando para receber mais urnas. Mas em 2019, em dezembro, já jogaram água fria nas nossas pretensões. E isso ninguém estava falando em pandemia ainda. O problema já vem antes da pandemia. E que foi uma licitação que tiveram várias impugnações, recursos, e acabou atrasando o processo licitatório e, consequentemente, a contratação. O contrato saiu já nesse ano, já estão certas as aquisições de urna, mas, porém, para 2022. Poxa. Aí a gente perdeu o tempo aí nessa licitação, e a gente já está vindo com problema de urnas que vão envelhecendo, que vão dando problemas, já vão saindo de circulação e não tem reposição. E nós tivemos que emprestar 2.000 urnas para São Paulo. Mas, no Maranhão, rapaz, tivemos que emprestar. Por quê? Porque as urnas são do TSE. O TSE determinou e emprestou. E que estava numa situação pior do que a nossa. Que lá lá estava uma situação pior do que a nossa. Aí nós tivemos que fazer muitas agregações e transferências temporárias de eleitores. Locais de votação com 3 sessões, por exemplo, vão ficar 2 e uma dividindo ao meio. Colocamos parte na sessão do lado e outra parte na sessão do outro lado, mas no mesmo local de votação. Isso pode gerar muita dúvida? Pode, mas já estamos preparando o pessoal, que vai ficar lá explicando isso, que são os auxiliares de divulgação, e os mesários também já estarão preparados para resolver essas questões, essas dúvidas. E tem que preparar também para o pessoal ter muita paciência, né, esses assistentes, porque vai vir gente do interior e aquelas pessoas mais idosas, elas são teimosas. Mas eu votava ali. Não, mas é porque agora juntou. Daqui que eu explico, sabe que tem gente teimosa, vai dar uma dorzinha de cabeça também. Dá problema, sempre, infelizmente, e a gente acaba, como a gente estava dizendo aqui no começo, deixando para a última hora, a gente procura não se informando, que o cartório fica lá 2 anos, de uma eleição para outra, para prestar informação. Esse rezoneamento foi o maior problema do mundo. As pessoas que eram da sexta zona continuaram votando no mesmo local de votação, mas algumas pessoas, não, sexta zona é só São João do Sota. Aí muita gente saiu daqui para ir para São João do Sota. Como é que a gente ia mandar a pessoa para São João do Sota? Aqui, a sexta zona, antes de 2017, tinha competência parte de Caxias, Rio Itapecuru para lá, e São João do Sota. Aí perdeu Caxias, passou para a gente, e continuou só São João do Sota. A sexta zona só João do Sota. Porém, aqueles eleitores da sexta zona foram automaticamente para a quarta zona. Ficaram no mesmo local de votação. Eles não mudaram de local. Ninguém mudou ninguém, não mandou ninguém para lugar nenhum. Só se o eleitor foi lá e eles transferiu. Teimoso, a chave foi. É porque começaram a divulgar. Não, sexta zona é São João do Sota. Não é mais Caxias. Não tem mais sexta zona de Caxias, é São João do Sota. Aí o cara, não, puxa, para São João do Sota. E aconteceu também alguma dúvida em relação a Aldeias Altas. Mas Aldeias Altas, só quinta zona. E quinta zona era parte de Caxias também. Mas ficou só com Aldeias Altas. Aquela parte de quinta zona, linha do trem, para lá, Siriema, Ipem, Antenoviana, Teso Duro, hoje quarta zona. Hoje quarta zona, as pessoas continuarão votando no mesmo local de votação, porém muitos ainda estão com o título de quinta zona. Quinta zona porque não foi trocar. Não foi trocar, mas não precisa também trocar. Basta baixar o aplicativo, é título. Qual aplicativo? É título? É título. Baixa no Play Store, ou no Google Play, né? É no Play Store, e quem tem o iPhone é na Apple Store. Pronto. Basta baixar o aplicativo, que ele vai colocar os dados dele e vai aparecer o título digital dele. E se tiver na dúvida, ele pode ir lá no site do TSE e botar. Se não quiser entrar no site, bota lá no Google. Quitação eleitoral
Vai aparecer. Aí vai aparecer logo o link do TSE, ele entra e vai colocar os dados dele, que vai aparecer lá a certidão descrevendo o local de votação e tudo. Onde ele, se ele tiver dúvida, ele já tira a dúvida sem necessidade de ir até no cartório. Mas se for, ele entrar em contato com a gente também fornece as informações. Essa questão de renovação de título, a pessoa perde o título se ela deixar de votar quantas vezes? Olha, ele deixa de votar, perde o título se deixar de votar e não justificar e nem pagar multa 3 eleições consecutivas ou 5 alternadas. Ou seja, o cara pode passar a vida toda dele sem votar, desde que ele justifique. Ou que pague a multa. Não existe limitação para a justificativa. Que muita gente pensa, só pode justificar 3 vezes. Isso não existe. A pessoa pode continuar inscrito no cadastro eleitoral, pode nunca votar e só se justificando ou pagando a multa. Por isso que eu até digo, não, para votar não é obrigatório. Obrigatório é você prestar contas. Dá pelo menos a satisfação. Dá satisfação. Isso é obrigatório. Que se você não votar, mas ir lá depois pagar a multa de R$ 3,50 por eleição, que muita gente pensa que é um absurdo de dinheiro, caríssimo, e é só R$ 3,50, se for lá pagar a multa, ou justificar plausivelmente nos 60 dias, que a legislação dá para ele se justificar, ele continua com título ativo e quite. Se precisar do empréstimo, ele vai lá e pega a quitação. Se precisar fazer uma faculdade, um concurso público, ele está quite todo o tempo, embora não esteja votando. E realmente tem isso porque, exemplo, quando eu fui fazer minha matrícula na faculdade, nas 3, que eu fui fazer matrícula, pediram título. Quando eu fui abrir minha empresa, pediram título. Inclusive, eu fui tirar agora umas coisas para prestar conta. A moça, inclusive, da sala do empreendedor, que eu quero trazer alguém, fica até a dica, trazer alguém da sala do empreendedor aqui, que faz... Rapaz, eles fazem o meu trabalho todinho. Eu preciso daquela quitação do MEI, eles tiram. Preciso de coisa tal. E eles pedem o título. Pois é. Ela só fala assim, Caio, manda teu título. É um então documento, você precisa estar com o título. É um documento importantíssimo, ele é totalmente vinculado ao CPF. Se você tiver problema no título, consequentemente vai ter problema no CPF. E a não quitação lhe impede, inclusive, de receber benefícios assistenciais, benefícios previdenciários. É pior que estar com o CPF sujo. É muito ruim, a situação não é fácil. E tem muita gente que passaporte você não consegue tirar. Tem muitas implicações na ordem civil se você tiver com problema na sua inscrição eleitoral. As pessoas que queriam, nesse período de pandemia, foi até quando a data para a pessoa renovar o título e fazer a biometria? Foi até 6 de maio. A gente passou um tempo parado, aí depois o TSE desenvolveu o título NET, e nós conseguimos atender 996 eleitores. Então, dava para fazer isso de forma virtual também? Virtual. Infelizmente, como foi a primeira vez que o TSE trabalhou com isso, o sistema não suportou tanta procura. Rapaz, gente. Aí muita gente não conseguiu. Infelizmente não conseguiu. Quem deixou para o último dia sofreu, porque estava o Brasil todo, que o cadastro ele é único. E 150 dias antes da eleição é o último dia para fazer inscrição eleitoral. E muita gente pensa, reclama muito, mas rapaz, não está tirando porque é por causa da pandemia? Não é por causa da pandemia. Isso já existe desde 65. Eram 100 dias, de 1965 até 97. Eram 100 dias antes do cadastro, antes da eleição, o cadastro ele fechava, ele congela. Ou seja, você não pode tirar título, nem fazer transferência, nem fazer revisão de dados. Eram 100 dias em 97, com a lei das eleições, 9.504, ampliou para 150 dias antes da eleição. Ou seja, na primeira quarta de maio, do ano da eleição, é o último dia. Tempo, eles tiraram 50 dias. Menos tempo. Na primeira quarta de maio do ano da eleição, é o último dia para inscrição eleitoral. Me diz uma coisa, agora eu quero uma opinião tua. Tu acha que o voto tem... Porque tu fala, o voto não é obrigatório, a justificativa é... Tu acha que o pessoal que quer voto que não seja obrigatório, tu acha que valeria a pena ou tem que continuar do jeito que está? Aqui no Brasil, acho que os políticos perderiam muito. Caso... Talvez até a democracia perderia demais, porque se deixar facultativo, acho que a gente não está preparado ainda. Assim, eu digo a gente no geral, né? O Brasil como um todo. O Brasil como um todo. Acho que não está preparado ainda para o voto facultativo, porque a tendência era a abstenção muito grande. As pessoas... Tu tem ideia de qual foi a maior abstenção que o Caxias já teve? Qual foi?
período? Não tenho ideia. Eu tenho quase certeza que a menor foi a de 2016. 2016 foi a menor? Foi pouquíssima abstenção. Foi 7%. 7% só? 7 é uma fraçãozinha. A gente tinha quantos eleitores Era, mais ou geralmente é menos? 20% aqui, 18%. Eu não lembro, assim, a gente não tem um estudo a respeito Sim. de quando foi a maior e quanto foi. Poderia até ter buscado isso, assim, nos arquivos. Mas a gente também não fica com arquivo permanente, Eu sei, né? eu te peguei de surpresa. A gente talvez nem tenha, Talvez nem tenha esse estudo, porque né? o nosso arquivo é muito pequeno, a gente fica mesmo só com os processos que a gente não pode se desfazer deles, mas muitos documentos do eleitoral, ele tem um prazo que tem que ficar no arquivo e depois a gente E basta incinera. e haja gente para pegar tudo isso e digitalizar, né, meu amigo? Muita coisa. Os raios, requerimento de alistamento, a gente fica 5 anos lá aguardando. Aí depois a legislação permite que a gente Se desfaça. já desfaça dele. Porque a justiça eleitoral é a justiça do papel. Agora que diminuiu por conta do PJE. Mas a gente trabalhava com muito papel, uma eleição era uma loucura. Então era uma sala só para papel. Lá em 2016, você vê, são 2 armários só de processo de 2016. A gente vai só para um rápido intervalo. A gente volta já já com mais Melhor da Noite e mais dúvidas de vocês sobre as eleições desse ano. Não sai daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do seu Melhor da Noite, falando hoje de eleições e tirando algumas dúvidas, recebendo aqui o Jardel Oliveira, que é chefe de cartório da 4ª Zona e analista judiciário. Sobre o registro de candidaturas, tem também aqueles candidatos que deixam para a última hora, né? Esse ano nos surpreendeu demais. O processo judicial eletrônico, ele acabou ajudando muito. Nós tivemos só um candidato que deixou para a última hora e recebemos em cartório, sem maiores problemas, sem delongas. É o que estava com vontade de se candidatar a mim. Foi última hora. Mas os outros apresentaram o registro bem antes do prazo final e tiveram candidatos que, cerca de uma semana antes do prazo final, apresentaram o registro. Pegou a gente de surpresa. Porque o costume era a turma chegar praticamente às 19 horas do último dia do registro, com um monte de papel lá. E aí a gente ficava dois dias só furando papel, colocando nas capas de processo e numerando folha, porque era uma extensão enorme, quantidade muito grande de registros. E agora não, agora com o PJE, tudo eletrônico, não foi preciso ninguém ir lá. Tem um período até ser julgado tudo ou a eleição pode rodar? Ela pode... E ainda está em julgamento? Registrou, já é candidato. Se foi impugnado, continua candidato. Se foi indeferido, continua candidato se recorrer. Ele continua praticando todos os atos da candidatura. Arrecada recurso, aplica esses recursos, faz campanha, faz propaganda. Aí só depois que é batido o martelo, a última batida, é que se ele já tivesse... Pode até ser votado, aí se for eleito e o registro for cancelado, aí os votos são anulados. Aí me diz uma coisa, aqueles votos, porque agora mudou, né? Agora não tem mais coligação, é cada partido por si. Cada partido por si. Mas um partido tem uma cota, né, que ele pode fazer, pode eleger mais de um. É assim que funciona? Continua. Só que eles não podem mais se consorciar. Não pode se unir, não pode unir forças. Tipo uma chapa, não pode mais. Não pode unir forças para ter mais votos. Entendi. Para atingir aquele quociente eleitoral várias vezes. A cada vez que você atinge, uma vaga para você. Se você dobra, 2 vagas na Câmara. Se você faz 3 vezes a quantidade do quociente eleitoral, você tem 3 vagas. E isso se conquistava muito facilmente com a junção de partidos, porque era muita gente em prol daquelas vagas e, consequentemente, mais eleitores votavam, porque 10 partidos coligados funcionavam como um único partido, fosse. E agora não, agora cada um por si. E então, tem muita gente contando com o ovo, você sabe onde, no da galinha, vamos ser bem sinceros.
tem muita gente achando que não, e monta muita gente, acha que tem muito voto, mas querendo ou não, aquele pessoal de menos voto acabou sendo deixado um pouco de lado É porque com isso. Porque como não tem as coligações, eles saíram procurando muita gente. Agora, porque a questão do puxador de voto ele continua. mais Sim, do seu partido. do seu partido. Ele só vai ajudar seu partido, só vai ajudar o colega lá do partido. Aí o cara ainda pode puxar um ou dois, se ele for muito bom de voto. Mas não ajuda outro partido. Esse muito bom de voto, a gente está falando por mais de seus 3 mil votos. Não, depende do quociente partidário, que depende do tamanho da cidade também. Aqui em Caxias, que tem 3 mil votos, é espetacular. Porque é muito voto para Caxias. Mas aí vamos lá, o cara tira uma votação estrondosa. Chegou lá, foi indeferido. Quando é que até que prazo tem que ser batido esse último martelo? Até antes dele assumir? Como é? Não, até na realidade, todos os registros têm um prazo para ser julgado, me parece que é 25 de outubro. 25 de outubro tem que estar tudo julgado. Só que eles recorrem, aí recorre mesmo. Quando ele fala tem que estar julgado, é no TSE. Entendi. Mas ainda tem o STF. Ainda pode jogar para o STF. Ele ainda pode ficar nas instâncias. Só que, quando terminar todas as instâncias e ele tiver sido eleito, aqueles votos eles serão perdidos. Pois é. Não vai beneficiar ninguém. Essa que eu queria, essa dúvida. Então, tu já acabou me respondendo, mas eu vou explicar para o pessoal de casa. Então, a pessoa tira muito votos e acaba puxando alguém do seu partido. Uma ou duas pessoas do seu partido. Lá na frente é indeferido os votos e aqueles votos são anulados, automaticamente é como se ele não tivesse sido votado e os outros caem junto. Os outros vai depender só dos votos dele mesmo. Ou seja, o segundo colocado, se foi beneficiado, ele vai ter que somar com todo mundo que ficou depois dele e torcer para que ele consiga a vaga dele. A porca vai estar bem aqui, só esperando. Vai estar lá esperando. Porque aquele puxador de voto é um prejuízo muito grande para o partido. Se o puxador de voto perder aqueles votos, porque enfraquece muito o partido. Realmente. Mas é assim que o processo funciona. A gente só considera os votos válidos. Os votos nulos, ele não serve para nada. Pois é, muita gente, mas o voto nulo vai para o mais votado. Não, né? Não, o voto nulo não serve para nada. E não tem aquela história também, se uma eleição for 50% mais um de nulo, anula a eleição. Isso também não existe. Não existe. Se todo mundo resolver não votar, mas o próprio candidato votar nele tiver só um voto, ele é o eleito. Inclusive, na Paraíba tem um candidato, numa cidade, não me recordo o nome, candidato único para prefeito. Aí até a moça lá da reportagem está dizendo, basta ele votar nele, ele está eleito, porque então, um voto vale. Se o cara tiver só o voto dele, já está eleito. Já está eleito, porque não tem concorrente. É a maioria dos votos válidos. A maioria foi só um. O cara não concorre nem com a porca, vocês estão vendo. Concorre sozinho. É uma situação sui generis, né? Porque... Acontece uma pessoa, só um candidato a prefeito na cidade. A gente nunca... Acho que lá o cara deve ser unanimidade. Rapaz, esse caba deve ser muito gente boa. Vou sair daqui, eu quero procurar esse caba no Google, que esse caba deve ser muito gente boa. E os outros, eu concorrer com fulano? Não. Que pessoa do coração bom. Interessante essa situação. Uma situação realmente bem interessante. Caxias agora surpreendeu, né? 8 candidatos. 8 candidatos. Né? Tivemos 2 na eleição de 2016, bem polarizado. E agora são outros candidatos, mais candidatos, até porque, como acabaram as coligações para proporcional, um candidato da majoritária, aquele voto que ele vai receber também ajuda no quociente, ajuda os candidatos a vereadores. Ajuda também o pessoal do partido? Por quê? Porque o partido entra no cálculo, os votos que o partido eu pensei que o do prefeito era contado como se fosse dos vereadores, não misturava, não. Não, ele ajuda no quociente partidário, a elevação. Aí é por isso que muitos partidos resolveram lançar seus próprios candidatos. O cara pode votar só no prefeito e não votar lá no vereador, votar só no partido. Aí tudo isso contabiliza. Se votar só no prefeito, tudo contabiliza. Me diz uma coisa. Pro partido. A questão de diferença entre voto branco e voto nulo é a mesma coisa? Pra gente é a mesma coisa, porque não tem valor nenhum. Então devia botar só um, né? O nulo ou branco. Ele não conta para nada. O voto branco tem o nulo. Entendi. Então, muita gente fala, não influencia.
Não, mas eu branco, se você votar, vai para fulano. Não tem isso. Não tem. Podia ter entrado naquele quadro Mitos e Verdades. Eu poderia ter jogado a vinheta. Outra coisa, me diz uma coisa. Vamos falar agora do que pode e o que não pode, na questão de propaganda. Caxias não tem propaganda Na televisiva, TV, né? Não tem, não vai ter. Porque é uma discussão que já vem rolando desde 2012. Aqui teve, em 98 teve. Teve uma campanha aqui que teve, que eu lembro. Não, antes de 2000, eu sei que em 2012 já não teve. Porque fizeram uma consulta lá no TRE e lá constatou que Caxias não faz parte da Amazônia Legal, aí por isso não poderia transmitir a propaganda eleitoral na TV. Isso é uma regra lá que foi criada para o desenvolvimento regional. Caxias poderia, na época, quando São João do Soter fazia parte de Caxias, como um pedaço estava na abrangência, na Amazônia Legal, poderia ter propaganda. Devolve São João para cá. Devolve. Mas aí, como São João desmembrou de Caxias... Mas São João pode. São João pode que está na Amazônia. Agora não sei se vai ter. Rapaz, olha, até a Amanda fez uma cara aqui. Não sei se vai ter. É uma regra estranha, né? Mas, infelizmente, não tem aqui em Caxias, só na rádio. E o período é curto, né? São 10 minutos. Vai tipo de 7 a 7h10, meio-dia 10 na rádio, né? Na rádio da TV, tem um horário diferenciado. Essa questão de quem tem mais tempo do partido, como é feito esse cálculo? É a representatividade na Câmara. Vai depender da quantidade de deputados eleitos na eleição anterior. Ah, tá. Aí no caso, deputado estadual ou federal? Federal. A gente tem até uma tabela lá. Aqui 95 candidatos não tiveram direito à propaganda. Por quê? Porque a representatividade ficou abaixo. Quando tinha essa questão de coligação, contava essa representatividade? Não, aí conta pelo partido. Porque a coligação mesmo, ela acaba com o fim do processo eleitoral, se desfaz. Ah, entendi. A coligação é só para união de força, mas quando termina o processo eleitoral, aí vai valer os deputados daquele partido. PT tem 50 e pouco deputados, PSL 50 e pouco, aí tem mais força, porque a representatividade é maior. Me diz uma coisa, então no caso, outra pergunta então, aquelas propagandas de tu pintar muro, pode? Não pode mais. Não pode mais, né? A propaganda ficou muito limitada, só pode 4 metros quadrados. Não pode aquela justapor. 4 metros quadrados, você pode botar o cartaz. Na sede do partido, você pode usar uma inscrição maior. Um banner maior, alguma coisa. Maior. E nos bens públicos não pode mais cavalete, que atrapalhava muito, né, a circulação. Não pode mais distribuição, jogar aquele santinho, distribuição de material. Pode entregar para o eleitor, mas não pode mais Mas sempre sujar. tem quem faz. E pior que a gente não consegue visualizar que fazem de madrugada. Mas pune o Mas candidato. o candidato, pois é, o beneficiário, ele vai ser punido. Aí não compensa também investir. O cara pode até fazer para prejudicar outro candidato, mas é um gasto, né? É um gasto. Eu acredito que é melhor o cara investir nele mesmo. Mas tem gente que arma cebosa, tem gente que faz. Aqui teve casa de cara que nem era candidato, que foi os caras apedrejaram a casa, jogaram o santinho, fizeram as coisas. Pois aqui tem muita história, mas aqui a regra ainda é calma aqui. Aqui é tranquilo ainda, né? Você tem cidades aí que, meu amigo, não é brincadeira. Camisa não pode, faz um tempo, né? Camisa, não pode, boné, não pode brindes. A manifestação individual, ela continua. No dia da eleição, a pessoa pode vestir a camisa do candidato, desde que ele que patrocine. Só que é difícil a pessoa. O cabo aí, eu gosto. Esse rapaz da Paraíba aí, eu acho que o pessoal lá, todo mundo vai fazer uma camisa com a cara dele. O candidato pode usar a camisa, pode usar o broche, o dist. As pessoas podem usar aquele adesivo, pode, tranquilamente. Pode botar. Pode. A manifestação individual silenciosa, ela é permitida. Tem que ter cuidado do grupinho, principalmente no dia da eleição. Na hora de votar, tu não pode gritar, votei em fulano. Não, jamais, porque aí você está revelando o voto, e o voto é sigiloso. É nada, no Facebook é o que mais tem a galera declarando voto, Facebook e Instagram. Adesivar carro pode? Pode no vidro traseiro e tem um tamanhozinho que pode colocar nas laterais também. Teve gente que foi multada, né? Eu já vi, porque colocou um tamanho maior, colocava um adesivo maior. Aí tem a medição. No para-brisa traseiro pode, desde que seja micro perfurado.
E nas laterais tem um tamanhozinho lá, quase a gente não vê, pequeno. Diminuiu muito o tamanho. Uma vez eu tive problemas numa eleição para cá, para prefeito. Eu estava em determinado local ali no centro. Quando eu saí, o cara estava colando a foto, justamente do candidato que eu não queria. Eu fiz ele tirar, ainda empurrei a cara dele no É um carro. absurdo isso aí, né? Nem me processou o bichinho por agressão, né? Mas eu fiquei com raiva. Tira, tu vai tirar isso com a língua. Tira. Ele tirou e ainda manchou meu carro, rapaz. Fiquei com raiva. Mas tem gente que faz isso. Mas ainda bem que diminuiu. Diminuiu um pouco porque a legislação ela está mais rígida. Então, o santinho pode, a pessoa pode entregar ainda para as pessoas, né? Pode, tranquilamente. Só para encerrar, eu gostaria que a gente falasse sobre isso aqui. Teve uma redução de urnas e teve uma realocação, né, de algumas pessoas. No caso, a gente até já conversou sobre isso uma vez que entrevistei na rádio. Então, infelizmente vai haver uma redução, mas as pessoas continuam no mesmo seu local de voto e as que mudaram é tipo pulado, né? Foram pouquíssimos locais que efetivamente mudaram, como o Colégio Caxiense, vai funcionar ali no Gonçalves Dias, ali do lado. Monstra, né? Do lado, por conta de problema estrutural. A Câmara Municipal, excepcionalmente, ela vai funcionar lá na Unidade Municipal, Integrada Municipal Paulo Marinho, ali na Rua São Pedro. Aquela ali perto do Carvalho. Perto do Carvalho. Sim. Mas eles vão ser avisados disso como? A gente está utilizando muito os meios de comunicação, a gente até agradece muito aí o apoio de vocês, das outras emissoras. Sempre com o Sistema Guanaré. Sempre estão lá fazendo entrevista, a gente vai divulgar e vai ter um banner. Ah, certo. E quando a pessoa chegar no local também vai ter alguém para dizer, tipo, na Câmara, se a pessoa chegar para votar lá? A gente vai colocar uma pessoa, além do banner, para fazer essa divulgação. Só uma coisa aqui, para encerrar, estamos nos nossos últimos minutinhos. Também a votação agora vai começar mais cedo, né? 7 horas? 7 horas. Vai começar até para poder ver se a gente diminui aí o problema de fila. E preferencialmente, eu vi também você falando dos idosos votando entre 7 e 10 horas da manhã, né? A gente está até recomendando que eles vão logo para ter aquela preferência. Véi, levanta cedo. Vão cedo votar, gente, por favor. Que é para não ter risco. E esperamos que o máximo de pessoas consigam votar, porque é importante. É importante e a gente vê, vai ser meio complicado por conta do distanciamento social e a gente vai ficar com média de 435 eleitores por sessão. Nossa, muita gente. E a ausência da biometria vai contribuir um pouco com a celeridade para a gente diminuir esse prejuízo. Entendi. Porque com biometria o processo de votação é muito mais lento. Como não vai ter também, de forma excepcional, este ano a biometria, a identificação biométrica, vai ajudar um pouco na rapidez. Jardel, pois muito obrigado por esclarecer essas dúvidas aqui para a gente. Com certeza vamos te chamar mais vezes também na rádio e eu acredito que em outros programas da TV aqui para esclarecer. E tu deve dividir um pouquinho da tua história com a gente e um pouquinho do teu trabalho. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado, a gente agradece. A Justiça Eleitoral também está lá à disposição para tirar dúvidas, a gente fornecer os locais de votação se precisar. E até porque a imprensa e os políticos gostam de fazer aquela cartilha. Sim. Que a gente não fornece porque os recursos são muito limitados, mas as coligações sempre pegam lá e confeccionam para divulgação. Pois muito obrigado. Inclusive, descobrimos que tem sim um mesário voluntário aqui na TV. Alguém aqui da equipe é mesário voluntário. Inclusive, a gente até falou, encaixa o rapaz quer ajudar. Você de casa, nosso muito obrigado. Espero que vocês tenham conseguido aí fazer a biometria de vocês, renovar, botar em dias o título e vá votar. É muito importante. Exerça sua cidadania e a democracia e sua cidade, o seu país conta com você. Uma ótima noite, até a próxima.